Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao Dev Faixa Preta. Já chega daquele jeito, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho e trazer para vocês aí bons conhecimentos. A gente tem um monte de short aqui no canal com conhecimentos muito legais aí para você que desenvolve. E hoje eu queria falar um pouquinho da maior trend do momento, né? A gente tá falando aí de IA, inteligência artificial, e aplicado ao desenvolvimento, isso tem revolucionado o nosso mercado. Isso aí não é novidade para mais ninguém, né? E hoje eu queria focar em um modelo que a Anthropic lançou recentemente, se eu não me engano, tem aí 10 dias aproximadamente, que é o Opus 5, né? Nessa rinha de IAs que a gente vive atualmente aí, com a Anthropic lançando aí, lançou algumas semanas atrás, na verdade já tem mais de 2 meses eu acho, o Fable 5 que veio, né? Caramba, agora vai começar a Skynet, o modelo é um modelo de ponta, tem raciocínio complexo, foi nerfado, né? Teve seu uso proibido aí por pessoas que não são cidadãos americanos. Então houve todo esse hype em torno aí do Fable. E aí a OpenAI algumas semanas depois já trouxe o GPT 5.6, que foi uma resposta clara aí ao Fable, prometendo menor custo e desempenho muito similar. E agora, né, final aí de julho, dia 24, se eu não me engano, a Anthropic lançou agora o Opus 5, que já chegou também, né, com um marketing pesado da própria Anthropic. Eu tô aqui com o Twitter deles aberto, o X, né? Twitter é só para quem é velho. Tô com o post deles aqui no X, no x.com, em que eles, né, fazem aí o marketing do modelo, do Opus 5, prometendo aí um grande salto em inteligência artificial. Aí eu me pergunto, cara, até quando isso vai, né? Assim, que a cada 2 meses tá parecendo JavaScript, né? Quem lembra aí, né? A cada semana sai um framework novo JavaScript que prometia mundos e fundos e tal. Eu tô me sentindo, assim, meio JavaScriptizado nessa loucura aí de IA. E segundo o Anthropic, tá? Ajeitar a cadeira aqui. Segundo o Anthropic, o Opus 5 supera o GPT 5.6 em vários quesitos que a gente vai olhar aqui, e até o próprio Fable, tá? Em alguns benchmarks aí, apesar de que benchmark é importante, tá? Não vou ser leviano aqui e falar que benchmark não importa. Mas, assim, tem muita coisa que sai em benchmark que você vai ver a comunidade tá sentindo diferente. Porque, pô, o fulaninho ali, ele tem um uso específico num determinado contexto, a domínio, e de repente naquele contexto ali, o modelo anterior, né, performava melhor. Então o benchmark ele dá uma ideia, mas, pô, é muito comum, a gente já viu isso em alguns outros modelos, sai um modelo novo, caraca, agora, né, é o mundo se acabando, aí você começa a ver, pô, ele piorou aqui em matemática básica, parece que piorou aqui em lógica básica, em algumas tarefas aí de análise de documentos, pô, prefiro o GPT-4. Enfim, isso acontece de montão, né? Mas a gente sabe que isso é um mundo comercial, tem marketing, tem concorrência, essas empresas aí estão, né, fazendo uma verdadeira rinha, né? Hoje em dia, muitas áreas profissionais são verdadeiras rinhas de IA, né? Porque é um e-mail gerado pela IA, respondido por outro e-mail também gerado pela IA, e fica numa thread infinita aí de IAs respondendo os e-mails, enfim, não só e-mails, né? Reuniões e PowerPoints, enfim, né? A ideia do vídeo, então, é analisar esse post aqui da Anthropic, pra gente tentar entender, né, o que é o Opus 5, porque, assim, a premissa que eles trouxeram é muito boa, tá? Eles falaram o seguinte, ó, se vocês verem aqui o tweet deles, ó, é um modelo de pensamento proativo que chega muito perto da inteligência de fronteira do Fable 5 pela metade do preço. Uai, né? Se eu vou usar um modelo que chega muito próximo do Fable 5 pela metade do preço, eu acho que 90% das pessoas vai preferir o Opus 5, né? Vamos tentar entender, então, por que isso está acontecendo, e roda a vinheta. Enquanto isso, deixa o seu like e segue a gente, se inscreve. Eu já até me perdi nas redes sociais. Vambora! Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já fizemos a introdução do assunto. Vamos passar aqui por esse tweet aqui, né? Ainda é tweet, gente? Eu confesso que eu não sei. Depois que virou o Twitter, virou x.com, ainda se fala tweet? Enfim, por essa postagem aqui, esse post aqui da Anthropic falando aqui sobre o Opus 5, né? Bom, segundo a própria empresa, né, o Opus 5 é o modelo topo de linha deles agora, né, 2, né, junto com o Fable 5 ali, e o foco dele é raciocínio complexo, programação, agentes de IA, tá? Inclusive programação agêntica, utilizando agente,
enfim, tarefas de conhecimento, lidar com documentos, enfim, conhecimento profundo, como eles dizem, e até mesmo research, pesquisa, tá? E a promessa comercial do Opus 5 é o seguinte: inteligência de fronteira por um custo muito menor. Cara, os caras eles ficam fazendo, acho que até fogo amigo, né? Porque eles lançam o Fable, aí vem o Opus e ó, isso aí já não presta mais, né? Eles têm aquele modelo High-Key, né? HAIKI, que prometia velocidade e baixo custo, mas sem raciocínio muito complexo, né? E agora, por que você vai usar esse modelo, né? Eu não sei como é que é a organização interna da Anthropic, mas tem times lá dentro competindo entre si, porque a impressão que eu fico é que os caras estão fazendo um friendly fire ali, né, de um modelo para outro. Mas enfim, o foco aqui é o Opus 5, tá? E aqui eles explicam, né, aqui tem essa tabelinha aqui, em que eles explicam essas características dos agentes. Deixa eu trazer aqui para cá. Tá um pouquinho. Agora sim. Ele compara aqui, tá vendo? Aqui tem as características dos agentes. Desculpa, do modelo. E aqui ele compara os modelos em si. Então tem aqui o GPT 5.6, o Opus 4.8, o Fable 5 e o Opus 5, que é o que a gente está vendo agora. O Opus 4.8 é a versão anterior do próprio Opus, dessa família de modelos. O Fable, né, é o cara que estava aí com status de Skynet, Terminador do Futuro. E o GPT 5.6, a variação Sol dele, se não me engano tem Sol, Lua e tem um outro que eu esqueci agora, tá aqui nessa coluna. Então, assim, codificação agêntica, né, baseada em terminal. Você vê aqui que do Opus 4.8, né, pro 5, mais que dobrou, né? Veio de 21,1% para 43,3%. O Fable em 33%. Então já tem um desempenho bem superior ao, ao próprio Fable e ao GPT 5.6 também, né? Knowledge Work, de respeito a trabalhar com documento, né? Knowledge Work diz respeito a trabalhar com documento, assim, elaboração de relatório, interpretação de informação, você trabalhar assim com grande quantidade de informação e conseguir extrair conhecimentos e tirar conclusões dali. Foi a maior pontuação aqui, né, nessa escala aqui, a do Opus 5, 1861, aumentou bem em relação ao Opus 4.8, aumentou um pouquinho em relação ao Fable e em relação ao GPT 5.6, mas ele ainda ganhou, tá? Essa novel problem solving aqui seria a capacidade do modelo resolver problemas novos, que ele não tem conhecimento pré-existente. Então ele teria que raciocinar mesmo, né, como uma IA, para resolver esses problemas. E olha, não, isso aqui, assim, eu até tenho que pesquisar para entender melhor isso aqui, mas vejam aqui, o Opus 4.8 tinha 1,5% nessa escala, o GPT 5.6 7,8% e o Opus 5 tem 30%. Absurdo, né? Agentic Search, a capacidade dele pesquisar na web, né, de maneira autônoma, navegar entre as páginas, reunir informações, né, extrair ali o que melhor te atende. Novamente, né, assim, esse quesito aqui, o Opus 5 se saiu melhor, né, praticamente empatado com o GPT 5.6 aqui, mas evoluiu em relação ao Opus 4.8 e em relação ao Fable, né. Esse raciocínio multidisciplinar aqui diz respeito à capacidade do modelo assim, de raciocinar em diversas áreas diferentes, assim, matemática, física, direito, medicina, né, combinar conhecimentos dessas disciplinas. Novamente aqui, né, ó, 64,7% com auxílio de ferramentas, 56% sem o auxílio. Então, assim, ele está bem, quase empatado aqui com o Fable 5, evoluiu em relação ao Opus 4.8 e a gente não tem esses dados em relação ao GPT 5.6. Né? Computer use, aqui, a capacidade do modelo trabalhar como se fosse um usuário de computador, né? Quando ele consegue clicar, abrir programas, preencher formulários, mover arquivos, né? Alterar configurações, fazer tarefas como se fosse um usuário de computador ali, de maneira totalmente autônoma. Né? E novamente aqui, né? Apesar de não ser uma diferença tão gritante, né? Mas o Opus 5 liderando com 70% em relação a 66 e 55 aqui, 62 do GPT 5.6, né? Agentic Coding é a codificação com agente, né? A capacidade ali do modelo, você construir agente de engenharia de software em cima do modelo que vai interagir com o teu repositório, com o teu GitHub, GitLab, né? Que ele vai baixar o repositório, vai receber os seus comandos, vai conseguir entender o projeto, desenvolver as tasks,
fazer um pull request, enfim, é a codificação autônoma por agente, né? Novamente, aqui ele saiu muito bem, não é uma coisa, né, praticamente empatado com o Fable, ele perdeu aqui. Aqui tá um erro, tá? Porque ele diz que 53.4 é maior que 53.5, mas é praticamente empatado, né? Aqui no o Opus 5 em relação ao Fable e melhorou aqui em relação ao GPT. Business Workflows, a gente está falando aqui de workflow, né? A capacidade dele automatizar fluxos de trabalho, integrar sistemas, manipular planilha, aquela coisa bem assim, área de negócio da tua empresa, né? Como ele se sai criando esses workflows, né? Ou desenhando eles. E aqui, pô, o Opus 5 saiu muito bem, hein? Então 26% contra 17.4% do Fable, 17% do Opus 4.8, que é a versão anterior, e 18% aí do GPT. Legal e Health, né, de respeito a tarefas, assim, ao desempenho em tarefas complexas da área de direito, tá, jurídica. Aqui o Fable 5 ainda se destaca, mas aqui o Opus 5 tá ali um pouquinho atrás, só 11.7 em relação a 13.3, 10.4 ali. O GPT que não saiu bem, né, nesse benchmark aqui, nessa coisa de direito, 2,5 apenas. E aqui Health, né, seria, enfim, área de saúde, interpretação de caso clínico, exame, literatura médica, né, você tem um modelo ali que consegue raciocinar dentro do contexto de saúde, médico, que é muito amplo, né, que também cruza diversas informações e áreas de conhecimento. O Fable aqui ainda é o campeão, mas o Opus 5 não tá muito atrás, né, e é bem o que a Anthropic disse, né, que ele cola ali no... Ele tá assim, muito próximo da inteligência de fronteira do Fable, inclusive supera o Fable em alguns aspectos, né? Evoluiu um pouco em relação aqui ao Opus 4.8 e perde aqui para o GPT 5.6, mas por 0,7%, né? Não é nada muito. E aqui, biologia, enfim, acho que é mais uma área, né? Uma grande área de conhecimento, em que ele foi aqui o campeão também em relação ao Fable 5 e o Opus 4.8, o GPT 5.6 aqui acaba não aparecendo. Enfim, o que a gente tira daqui, né, gente? Que o Opus é o grande vencedor aqui na média. Ele perde ali em alguns quesitos, mas perde por muito pouco, né? Mas no geral ele evoluiu em relação ao Fable 5, evoluiu muito em relação ao Opus 4.8 e tá pau a pau com o GPT 5.6 ali, inclusive bate o GPT 5.6 em diversos aspectos. Mas lembrando o que eu havia mencionado, né? Isso aqui é benchmark, né? Assim, e benchmark são dados oficiais ali gerados assim, eu não sei se a Anthropic, essas empresas, OpenAI, né, a própria Google, contratam empresas para fazer esses benchmarks, ou se eles rodam isso internamente, se tem algum grau de independência desses dados, mas isso aqui, assim, dá um cheiro pra gente, né, dá aqui uma direção, uma ideia de comparação entre os modelos, mas na prática, isso se mede usando, né? É o que eu falei lá no começo do vídeo, assim. Você vai ver qual modelo é melhor para você, na real, se você conseguir comparar na sua prática, né? No que você faz, né? Eu tenho algumas ideias na minha cabeça em relação... Pô, em algumas coisas eu prefiro o Opus ou o Sonnet, para outras eu prefiro... Eu gosto muito do GPT, assim, para tarefas gerais, assim. O Gemini evoluiu muito, assim, no que eu uso, né, recentemente. Então, isso vai muito do que você usa, tá? Mas assim, o Opus agrada, né? Quando você olha aqui e vê que ele, se não é top 1, é top 2 aqui de todos os quesitos e promete custar metade do que custa o Fable, ele é uma boa opção, né? Aqui tem outros gráficos, tá? Inclusive falando que ele bate outros modelos em relação a custo. Vamos ver isso aqui. Aqui embaixo é o custo, tá, pessoal? E aqui é a pontuação, é um score. Tem essa seta aqui que eu não consigo ver a porcaria da imagem, né? Esse aqui laranjinha é o Opus, né? Então, veja bem, ele consegue chegar nesse score aqui de pontuação de computação agêntica, tá? Performance de computação agêntica. E aqui é o custo. Então, quanto mais alto e mais à esquerda, melhor. Veja que o Opus, né? Assim, ele consegue atingir o mesmo nível aqui do GPT 5.6, que é alguma coisa ali entre 50 e 60, em duas faixas de custo atrás. Então ele é bem mais barato que o Fable. Veja que o Fable está na última faixa de custo aqui, ele é o mais caro disparado. O próprio Opus também ali, né, é caro, tá? Quando você chega aqui nessa beirando a 70 nesse score, ele já se aproxima da faixa inicial de custo do Fable e da faixa intermediária do Opus 4.8 e da faixa final de custo também do GPT 5.6. Então, realmente, para uso agêntico, ele parece ser bem mais barato, tá? Próximo gráfico aqui seria o workflow de agente de negócio. Aí é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui o GPT 5.6 sai até bem para scores baixos, né?
Os modelos do Anthropic entram na brincadeira a partir aqui de um ponto entre 10 e 15. E aí, como o custo tá para cá, para a esquerda, né? Veja que o Opus bate assim, de longe o Opus 5, bate de longe o Opus 4.8 e o GPT e o Fable 5. E o GPT varia, né? Até porque o score máximo que o GPT chegou não passou ali de 16, 17. Então, para workflow agêntico de negócio, né? Aquela coisa ali de tarefas orientadas a workflow, né? A criação de automações e etc. Análise de planilha, criação de planilha, tá? O Opus se saiu muito bem em tarefas complexas, eu diria, e com custo bem menor, tá? Aqui é o pensamento, o raciocínio multidisciplinar, né? Que é a capacidade do modelo agregar conhecimento de várias, sei lá, se fazer uma pergunta multidisciplinar que envolve biologia, direito, medicina, tecnologia, ele consegue juntar, né, esse conhecimento, extrair a informação que você precisa. E aí, assim, o GPT não aparece aqui, né? Mas você vê o Opus se destacando novamente, né? Aqui, o azul é o Opus 4.8, né? O score máximo que ele fica aqui é alguma coisa próxima de 57,5, com custo aqui de $1,50 por tarefa, seria o cost per task, tá? Em dólar aqui. Veja que para esse mesmo nível aqui, tá? Alguma coisa de 55, 57,5, o Opus 5 tá ali entre mais ou menos 25 centavos de dólar. A gente tá falando aí, sei lá, 8 vezes menos. Muito mais barato. O Fable 5, então, veja o custo. Ele já começa aqui né, em 80 centavos de dólar para um score de 57,5. Para um score de 57,5, o Opus 5 não passa de 40 centavos, que é metade do valor. Então, realmente, assim, de acordo com esses benchmarks aqui, o Opus está abalando o Bangu, né? Porque e aqui a codificação agêntica, né? O GPT aqui sai bem, tá? Nesses scores aqui mais básicos, mas quando a gente chega ali a partir de 20, 25, né, dá para dizer até, tá, que o GPT sai bem aqui, tá? Ele compete relativamente bem aqui. Veja que os gráficos se cruzam aqui nessa faixa de mais ou menos score 25 ali até o 35, que é até onde o GPT vai. O custo é bem similar, tá? Entre os dois. O Fable tá sempre deslocado para a direita, ele é muito caro, né? E o Opus 4.8 também ali, só que ele não consegue atingir esses scores aqui, né? Então, teoricamente, a performance aqui do Opus 5 também é melhor, tá? Então, assim, pessoal, realmente, né, a eficiência a eficiência do Opus 5, de acordo com os gráficos, está saindo muito bem. Tem esse outro gráfico aqui que é sobre novel problem solving, que seria a resolução de problemas novos, né? Aquela coisa a capacidade do modelo. Esse gráfico aqui é matador. A capacidade do modelo de resolver problemas dos quais ele não tem conhecimento prévio, né? Ele busca conhecimento relacionado, raciocina, produz um conhecimento então para resolver esse problema. Olha o score que o Opus 5 conseguiu, né? Tudo bem que o custo não tá lá, essas coisas, né? Mas ele ainda é mais barato. Ele é bem mais barato que o GPT 5.6, tá? Que, assim, o GPT 5.6 cobra a mesma coisa por um score muito menor, né? Ele tá aqui no score 30, ele cobra a mesma coisa por um score que não passa de 7, 8, né? O Opus 4.8 tá estagnado aqui, ele não se sai muito bem nesse quesito aqui de resolução de problemas novos. Bom, misaligned behavior, que seria assim, né? Basicamente uma auditoria sobre maus comportamentos dos modelos. Veja que ele é o que melhor se comporta, né? O Opus 5 aqui é o que saiu melhor nessa comparação aqui. O Sonnet 5, né? Ainda tem um Mitos que não tinha entrado em outras comparações, mas veja que o Opus bate o Opus 4.8, o Mitos 5 e o Sonnet 5 também. Realmente, assim, os caras estão prometendo tudo, né? Espero que não seja aquela coisa de prometer tudo e não entregar nada. Então, quando o pessoal começar a usar, não começar aquela novela de que, pô, vocês estão usando errado, não é bem assim, né? Como a gente já viu aí em outros modelos. Cara, o post dos caras é enorme, tá? Aqui seria um gráfico sobre identificação de vulnerabilidades, tá? Em código open source. Vejo que o Opus 4.8 aqui em exploit, né?
assim, a capacidade dele encontrar, dele conseguir achar um backdoor, um exploit, um código, é zero. O Mythos 5 foi muito bem aqui, tá? Bem melhor que o Opus, mas o Opus já supera aqui, o Opus 5 já supera o Opus 4.8, e aqui nessa identificação de vulnerabilidade está pau a pau, tá? O Opus 5 com o Mythos 5, e já os dois batem bem aqui o 4.8, beleza, gente? Bom, enfim, tá. Aí encerra aqui o tweet, falando que ele já está disponível em todos os planos pagos dentro lá da API do Claude, tá? Ó, price the same as Opus 4.8. Price the same. Deixa eu ver aqui para vocês verem melhor. Ó. Enfim, e ainda é oferecido no modo rápido, tá? Que roda aí a 2.5x da velocidade padrão. Cara, quem lê esses tweets aqui da Anthropic não quer outra vida. Eu tô indo migrar pro Opus 5 lá, galera, e ver o que acontece, porque, né, ele promete ali o bom, bonito e barato, né? Agora vamos ver se isso vai realmente acontecer, né? Assim, a Anthropic, ela tem alguns modelos, né? Eu até citei o Haiku, que eu acho que Heiku, né? Haiku, talvez fique meio estranho de falar, mas tem o Haiku, né? Que ele é um modelo mais simples, orientado a, assim, seria um modelo cheap, barato, para você usar ali em chatbot, tarefa simples, né? Que ele é muito rápido, barato, mas não tem muita capacidade de resolução de problemas complexos. O Sonnet, o Sonnet, né? Ele tem um score ali de 4 estrelas dentre 5, tá? E é um geral, também sai bem em programação, escrita, análise, tá? Assim, para tarefa do dia a dia, programação convencional, o Sonnet sai muito bem. O Opus já é uma evolução e ali aí ele tem raciocínio profundo, complexo, né? Enfim, ele tem, você vê que ele sai bem em todas aquelas características, inclusive fora da programação, tá? O Claude não é só para programação, pessoal, tá? A Anthropic, ela não é. Porque assim, ele se destacou muito nessa área, mas ele também ele concorre com o Gemini, ele concorre com o GPT, ele concorre com o DeepSeek, ele também é um modelo para uso geral. E tem o Fable, né? Que assim, ele promete ali tarefas extremamente complexas. Ele bate ali o Opus 5 em alguns quesitos ali, mas por muito pouco. Só que ele é muito caro. Né? E ele tá todo nerfado aí, não pode usar cidadão não americano, tem lá limites de uso. Enfim, tá? Qual a conclusão que a gente tira disso? Né? Que a rinha das IAs continua firme e forte e que a gente tem que experimentar. Né? Eu usei muito pouco aqui o Opus 5, preciso começar a usar de maneira mais firme, né? Começar a usar ali no meu dia a dia, me forçar a sair da zona de conforto, porque vira e mexe a gente tem que ficar trocando isso. Mas eu queria saber de você, cara. O que você acha? Você já trocou de modelo quantas vezes? Deixe seu comentário aqui, fala comigo. Vamos trocar uma ideia sobre esse uso de modelo de inteligência artificial aí. Bom, o Opus está prometendo. Vamos ver aí o próximo GPT, o próximo Gemini. Porque a gente tá. Eu confesso pra vocês que às vezes eu me sinto perdido, assim. Eu me sinto num tiroteio, como eu falei no começo do vídeo, parecido com o JavaScript, tá? E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar aqui da parceira aí do canal, que é a Stay Cloud, tá? Se você precisa de VPS para rodar o seu projeto, com N8N, suporte no WhatsApp, suporte via chat, via mensagem, via ticket tradicional, tá? É uma empresa brasileira que pode hospedar seu VPS no Brasil, caso você precise aí de baixo tempo de resposta ou tenha até necessidades legais. Enfim, tá? O link tá na bio, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá que o preço dos caras é bom, o suporte é sensacional. Tem alguns projetos rodando lá e eu recomendo fortemente. Stay Cloud. E galera, é isso. Mais uma vez pedir para deixar seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo aí pro teu amigo que também tá, né, pro teu grupo ali de programadores. Deixa o seu like, acho que eu já pedi, enfim, é um monte de pedido. No final do vídeo a gente tem que se perder aqui, enfim. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte, posta no Instagram, sei lá, faz o que você quiser. Tamo junto, um abraço, valeu!